Muito bem, o Salmo 100, ele é o salmo que inspirou essa pequena doxologia que nós acabamos de cantar. Quem escreveu essa doxologia foi William Cate, e ele fez isso em 1561 e fez baseado exatamente neste salmo que nós acabamos de ler, salmo de número 100. Especialmente duas passagens da Bíblia fazem menção, não propriamente ao texto do Salmo 100, mas exatamente ao conteúdo que está no Salmo 100. E esses dois textos, um deles nós lemos, que é Efésios capítulo 5, que nós fizemos a leitura aqui do versículo 15 até o versículo 33, e o outro texto é o texto de Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 16 até o versículo 25. Esses dois textos do Novo Testamento são textos correlatos, que foram escritos pelo apóstolo Paulo em duas cartas escritas a locais diferentes, mas a gentios, a povo de Deus, a igreja do Senhor. E estes dois textos estão exatamente no mesmo ponto nas duas cartas. Paulo termina o conteúdo teológico, Paulo termina o conteúdo didático e ele parte para a prática. A prática de como alguém que foi alcançado pela graça e pelo favor de Deus deve viver. A prática de como alguém que teve a vida transformada deve se comportar. E então ele inicialmente resume isso e traduz isso de forma bem prática. O que Paulo está fazendo no Novo Testamento é o mesmo que o salmista está fazendo neste Salmo 100, quando ele fala as palavras que nós até decoramos deste salmo para a composição da música que aquele povo cantava e recitava diante de Deus, e que nós também cantamos e recitamos, porque nós temos alguns cânticos que fazem menção ao Salmo 100. Mas qual é o assunto então, já que esse assunto aparece no Antigo e no Novo Testamento? Qual é o assunto deste salmo? Esse salmo descreve exatamente como deve ser a vida de alguém que foi abençoado com a aliança do Senhor, alguém que se encontra numa relação de amor, numa relação de aliança, numa relação de graça com o seu Deus, uma relação de paz com Deus. Como que essa pessoa deve viver? Como essa pessoa deve se comportar? Como ela deve, ao longo da vida, mostrar a sua relação com Deus e o seu Deus para as outras pessoas? Estas são perguntas que são respondidas por este salmo, e não só por ele, mas também pela carta aos Efésios no capítulo 5, e pela carta aos Colossenses no capítulo 3, e por outros vários textos que são muito ricos, mas não vou citá-los aqui, até por uma questão de tempo, mas textos do Novo Testamento e textos também do Antigo Testamento, como o Salmo 34, como o próprio Salmo 23, outros textos do Novo Testamento, como a própria epístola de Tiago, como textos como a primeira e a segunda carta de João, são textos que vão descrever, através de situações práticas, como que os cristãos devem viver. O tratado que o apóstolo Paulo faz com a igreja de Corinto, na primeira e na segunda carta, além de tratar situações difíceis lá, ele vai traduzir o que deve ser a vida de alguém que está em aliança com Deus, nos últimos capítulos, e isso de uma forma muito bonita. Então esse assunto é um assunto vasto e um assunto presente em toda a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia é a nossa manual, a nossa base de fé, a nossa regra de fé e de prática. Então, chovendo molhado dizer que a Bíblia ensina como alguém que está em aliança com Deus deve viver. Mas vamos pegar o resumo disso. Já que a gente tem dificuldade com coisas muito densas, vamos pegar o resumo, porque o resumo, ele traduz de uma forma bem objetiva o que um cristão deve viver e deve fazer. A primeira menção deste salmo, e o primeiro imperativo dele para as nossas vidas, para a vida de quem está vivendo uma relação de paz com Deus, o primeiro é que quem está nessa relação com Deus, quem foi agraciado com o favor de Deus, vive com alegria. É isso que está aí no primeiro versículo, e é isso que nós vamos encontrar em Efésios e também em Colossenses. No primeiro versículo diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebração é algo que tem a ver com tristeza ou com alegria? Júbilo tem a ver com tristeza ou com a alegria? A resposta é óbvia, nos dois casos. O que talvez não seja tão nítido, e a gente não fale tanto disso, é que antes do salmista falar
a respeito de aliança, embora a palavra que ele usa aí é o Deus da aliança, esse Senhor todo em caixa alta que você encontra aí na nossa tradução em português, embora esta palavra está fazendo menção ao Deus da aliança, a Yahvé, ainda assim você não encontra descrito no versículo 1 alguns detalhes a respeito de quem é que tem que estar com essa alegria. Por quê? Porque o Deus que fez toda a terra e é Senhor sobre toda a terra, tanto sobre aqueles que estão vivendo em aliança com o Deus da aliança, quanto sobre aqueles que estão vivendo distanciados de Deus, mas desfrutam dos favores de Deus sobre essa terra, a atitude de todos, indistintamente, deveria ser a atitude de alegria. Porque afinal de contas, se nós fôssemos enumerar os motivos da nossa alegria, nos faltariam dedos nas mãos e no corpo inteiro, e nos faltariam espaços para relatar o porquê que nós devemos estar alegres. Vamos ver se vocês conseguem aqui nesta manhã me ajudar com isso. Vamos começar com motivos do porquê eu deveria estar alegre hoje. Nós não vamos entrar na questão da salvação em Cristo. Vamos pensar em outros motivos antes. Vocês conseguem me ajudar com algum? Estou viva, Simone falou. Viver. Que mais? Saúde, que mais? Desfrutar de amor, de paz, que mais? Família, que mais? Ter um teto para morar é motivo de alegria? Salvação também, mas salvação vamos deixar para depois. Vamos pensar em todo mundo, genérica, todos os cidadãos desse planeta, todas as pessoas. Cair chuva do céu quando a gente está numa seca danada é motivo de alegria ou não é? Parar de chover quando a gente precisa ir trabalhar é motivo de alegria ou não é? Ter sol para trabalhar, mas também ter noite para descansar é motivo de alegria ou não é motivo de alegria? Ter o que comer sobre essa terra não é motivo de alegria? E a gente não para pensar que para ter o que comer alguém teve que plantar. E não apenas teve que plantar, Deus teve que abençoar de tal maneira que a semente fecundasse e brotasse, e crescesse e desse fruto. E a gente não para, a gente acha que essas coisas são automáticas. Mas se você parar para observar, você vai encontrar por todos os lados motivos para estar alegre. Nós temos, é óbvio também, motivos para sentir tristeza. Eles estão os mais diversos, presentes na vida de todo mundo. Mas, incomparavelmente, os motivos para nós estarmos alegres são muito maiores, e são muito mais diversos, e são muito mais intensos do que os motivos para a gente ficar triste. Por isso esse salmista, ele começa dizendo: celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor com júbilo todas as terras. Não é só a terra do povo de Israel, não é só o povo de Deus, mas são todas as terras. A ideia de que todo homem é devedor de um estado de espírito de alegria diante do Deus que criou toda esta vida e nos deu a chance de participar dela. Então vejam só, agora se eu trago isso daí para aqueles que se relacionam com Yahvé, o Senhor da aliança, aí sim, começando lá pelo Elias, que ele falou: eu tenho o privilégio da salvação em Cristo Jesus, eu tenho paz com Deus, eu tenho esperança, eu tenho promessas de Deus, eu tenho um relacionamento íntimo e pessoal com meu Deus por meio do seu Filho Jesus, eu tenho a habitação do Espírito Santo, eu tenho a palavra de Deus que me ensina, que me encaminha, que me prepara para a vida, e por aí vai. Eu tenho irmãos com quem eu posso compartilhar, com quem eu posso contar. Eu tenho uma certeza de que Deus está usando as circunstâncias para o meu bem, para que eu seja conformado à imagem de Cristo. E a gente podia continuar. Mas então o salmista está dizendo para nós o seguinte: veja bem como está o seu estado de espírito. Porque pessoas que são do Senhor, que foram resgatadas pelo Senhor, que foram compradas com o sangue de Jesus, elas não podem viver de outra maneira senão com alegria. Pastor, e o que a gente faz naqueles dias que os problemas acontecem? Naqueles dias a gente entesoura alegria no coração. Sabe, eu já expliquei isso para vocês uma vez, eu quero citar isso novamente. Como é que eu faço para entesourar alegria no meu coração? Quando os dias forem dias cinzentos, obscuros, quando os piores problemas acontecerem na sua vida, as piores surpresas você sofrer, nesse dia você deve orar. E ao orar você comece a fazer o que os cristãos do passado faziam. Você comece a lembrar das promessas do Senhor.
você comece a pensar a respeito de tudo aquilo que Deus te prometeu. E você comece, inclusive, a enumerar isso na sua mente. Isso é entesourar alegria no coração. Isso é entesourar glória do Senhor no nosso coração. É começar a meditar nas coisas que o Senhor tem preparado para nós. O apóstolo Paulo, fazendo isso lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, no versículo 18, ele vai chegar um momento que ele vai dizer assim: porque as tribulações do tempo presente não servem para ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, Paulo está dizendo: eu tenho motivos para ficar triste, eu tenho motivos para chorar, nesse mundo eu tenho, mas muito mais do que esses motivos, eu tenho motivos para sorrir, eu tenho motivos para me alegrar, porque o Senhor me tem prometido muitas coisas, Ele me tem feito bem, e a promessa dEle não falha. E então é como se você injetasse alegria dentro da alma, através desse entesourar de Deus no coração da gente. Esse salmista que escreveu, você acha que na vida dele não tinha problema? Lógico que tinha problema. Você acha que ele não se reunia com o povo de Deus e via o povo de Deus, às vezes com um semblante tenso, cansado, ansioso? Claro que ele via isso. Como é que ele pode chegar então para essa turma toda, independente do sentimento que cada um tem, como nós estamos aqui numa manhã como essa, cerca de 100 pessoas, mesmo sabendo que cada um aqui pode estar passando por uma circunstância diferente, como é que a gente pode chegar e falar, ó, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras? Porque nós sabemos que nós temos um Deus, o Senhor da aliança, que Ele sobrepõe todos os motivos de tristeza com motivos de alegria. E quando a gente não achar nenhum motivo para sorrir ao redor, nós continuamos achando muitos motivos para ficarmos alegres em Deus. É por isso que Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que nós desfrutamos em Deus é o que nos move contra as circunstâncias. Então talvez nessa manhã você veio para cá entristecido por alguma coisa, mas eu quero dizer para você, você já tem aquilo que de mais valoroso um homem pode ter, que é a graça e o favor de Deus sobre a sua vida. E juntamente com isso você tem todas as promessas do Senhor sobre a sua vida. E juntamente com essas promessas você tem a esperança da glória. Então não deixa a alegria manchar a face de um filho de Deus, que deve resplandecer Cristo, e todo o entusiasmo que alguém pode ter nele. Não deixe que a tristeza e os problemas façam isso com você. Nós somos tentados sempre a fazer isso, mas um cristão verdadeiro é alguém que traz no coração alegria, é alguém que tem júbilo, é alguém que canta. Vocês já perceberam que dificilmente alguém triste canta? E quando canta não é um canto, é um lamento. Porque cantar é coisa de gente que está feliz. Não estou dizendo também que toda pessoa feliz necessariamente vai cantar. Tem gente que expressa alegria de outra forma. Mas o que eu estou dizendo é que o canto é uma coisa natural de gente que está feliz e gente que está entusiasmada. Lá na antiguidade, quando você lê aquelas histórias dos avanços, tanto do povo hebreu, quando esse povo chega lá em volta de Jericó, quanto também o avanço sobre o comando tanto dos juízes, como depois sob o comando de Davi, quando o exército do povo de Deus se aproximava de outros exércitos, o povo de Deus se aproximava cantando. E é esse canto de alegria do povo de Deus que muitas vezes provocava medo nos exércitos inimigos, faziam com que exércitos fugissem de medo do som da marcha desse povo. Os muros de Jericó foram obviamente destruídos pelo poder de Deus, mas quem estava lá dentro foi aterrorizado pelo som da música de um povo de Deus, um povo que andou 40 anos no deserto, mas ainda assim tinha capacidade de cantar, de tocar instrumentos e de celebrar. Você já pensou o quanto isso é poderoso? Já pensou quanto impacto a sua alegria pode produzir na vida das pessoas que sabem dos seus problemas? Vou repetir essa frase, que ela é muito importante. Quero que você guarde isso hoje. Você já parou para pensar no impacto que a sua alegria pode provocar na vida das pessoas que conhecem os seus problemas? Tamanho impacto que elas vão chegar para você, viu? Como é que você pode estar feliz? Como é que você pode estar alegre com tudo que você está passando? E daí você vai poder dar testemunho de Deus. E vai falar assim, essa alegria não é produzida pelas coisas. Essa alegria é a alegria de ter Deus no coração. O povo de Deus é assim, é um povo alegre, mas não só alegre. O texto também, ele vai caminhar da alegria para a submissão. Veja o versículo 2: servi ao Senhor com
alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Esses 3 verbos no imperativo aqui, eles têm a ver com o quê? Eles têm a ver com submissão a Deus. Servir ao Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte: a nossa vida consiste em uma vida de serviço. E serviço para quê? Para ganhar dinheiro, serviço para os outros, como assim serviço? A nossa vida consiste essencialmente num serviço a Deus. Qual é o propósito da existência do homem? Quando nós estudamos a pergunta lá do catecismo, nós sabemos de cor. Seria bom se a gente soubesse de cor a segunda pergunta. Você sabe qual que é? A maioria das pessoas fala da primeira e sabe da primeira. Qual que é a segunda? Mas vamos falar na primeira, ok? Qual é o fim principal do homem? Qual que é o serviço? Qual que é o propósito? Qual é o motivo da existência do homem? Qual que é? Glorificar a Deus. Ou seja, usar a sua existência por completo para gerar culto, adoração ao nome de Deus. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso servindo. A própria palavra culto, você sabe o significado da palavra culto? A palavra culto significa literalmente serviço. Tem muita gente que vem, eu não gostei do culto hoje, mas quem foi que disse que você tinha que gostar? O culto é um serviço a quem? Não é aos membros da igreja. O culto é um serviço a Deus. O Senhor nos chamou para fazer o quê? Para servi-lo. E o salmista está dizendo aqui: servir ao Senhor como? Emburrado, com tristeza, chateado? Servir ao Senhor como? Alegria. Apresentai-vos diante dele como? De boca fechada, entristecidos, surumbáticos. É assim? Não, apresentai-vos diante dele com cântico. Por quê? Aí ele fala: porque o conhecimento que vocês têm precisa necessariamente produzir serviço, precisa produzir adoração. Qual é o conhecimento? Sabei que o Senhor é Deus. Isso é uma declaração de fé. Jeová é Deus. Quem criou todas as coisas, inclusive nos fez? O Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. Ele que fez todas as coisas. Mas Ele não apenas fez, mas Ele também é o nosso dono. Somos o seu povo. Mas não é aquele dono distante: eu sou dono de vocês porque eu fiz. Somos rebanho do seu pastoreio. Ele cuida da gente pertinho. Fica aqui, tirando capim da gente, levando a gente para comer comida boa, pastos verdejantes, levando a gente para beber água refrescante, levando a gente por veredas de justiça. Você pode lembrar lá do Salmo 23. Mas o que ele está dizendo é que todo o conhecimento doutrinário e teológico que uma pessoa pode ter, só pode redundar numa única coisa: serviço e adoração. Por isso que é muito estranho quando algumas pessoas dizem que sabem muito de teologia, mas não trabalham, porque essas duas coisas não combinam. Quanto mais você sabe sobre Deus, mais vontade você tem de servi-lo. Quanto mais você sabe sobre Deus, mais você tem um desejo incontrolável de adorá-lo. Adorá-lo com os seus talentos, adorá-lo com a sua vida, adorá-lo com o seu serviço, com as suas palavras, com as suas ações, com os seus passos, pela sua caminhada, com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, com os seus bens. Por quê? Porque quanto mais afinado você estiver com a revelação de Deus, mais afinado você estará com o propósito da sua existência. E o propósito da nossa existência é nos submetermos a Deus, e nessa submissão servirmos a Ele, apresentarmos-nos diante dEle, adorarmos o nome dEle. É isso que nós existimos. E aí fica muito estranho quando as pessoas, elas tratam a adoração a Deus, o culto ao Senhor, o dia do Senhor, como uma opção entre várias que ela pode ter num final de semana. Esse final de semana eu não posso ir à igreja porque nesse final de semana eu tenho que fazer tal coisa. É óbvio que tem dias que às vezes acontecem motivos extraordinários, às vezes você é impedido de vir à igreja, mas não foi uma opção. O problema, não estou falando de ser impedido, eu estou falando aqui a respeito de opção, quando a gente considera o serviço ao Senhor como uma opção. O segundo problema é quando a gente considera que serviço a Deus é uma coisa que acontece só na igreja, e às vezes a gente que vem julga os outros, fala: fulano não serviu a Deus essa semana. Quem foi que disse que não serviu? Será que o único lugar de servir a Deus é aqui na igreja? Eu diria para vocês que proporcionalmente o lugar que você menos serve a Deus é aqui. Porque quantas horas da sua semana você passa dentro da igreja?
1h30? 2? E olhe lá. Aonde você passa a maior parte do seu tempo? A maior parte do tempo da gente a gente passa ou em casa ou no trabalho. Um desses dois lugares, intercambiável. Para alguns é em casa, para outros é no trabalho. Depende de quantas horas de serviço você tem. Mas esses são os dois lugares onde nós somos mais desafiados a servir a Deus. É o lugar mais difícil de servir a Deus. Você já ouviu aquele comentário? Olha, pastor, ou você ouve alguém falando para você mesmo: minha irmã, eu criei meu filho na igreja e ele não está lá. Pensa bem, você criou mesmo seu filho na igreja? Você trouxe seu filho à igreja 1h30, 2 horas por semana. Você criou seu filho na igreja? Não, você criou seu filho dentro da sua casa. Se não deu um cristão, significa o quê? Que a sua casa não está produzindo cristãos. A gente tem que fazer esse diagnóstico. A gente precisa fazer isso. Será que eu sirvo a Deus em casa? Será que se alguém aprender Deus a partir do que ele me vê fazendo em casa, essa pessoa vai servir a Deus também? Vai amar a Deus? Vai se relacionar com Deus? É por isso que Paulo, quando vai falar desses itens que eu estou falando para vocês, o que ele faz? Ele dá o exemplo da onde? Da família. Então ele vai mostrar, tanto em Colossenses, no capítulo 3, quanto em Efésios, no capítulo 5, ele vai mostrar a esposa sendo submissa ao marido. O marido amando a esposa como Cristo amou a igreja e se sacrificando por ela. Vai mostrar os filhos que devem obedecer e honrar os seus pais. Vai mostrar o servo que deve servir, mesmo quando o patrão não está olhando, lembrando que ele também tem um Senhor no céu, que está olhando para ele quando o patrão humano dele não está vendo. Falando que os patrões devem pagar os seus servos, lembrando que eles também têm um chefe no céu. Ou seja, o que Paulo faz, tanto em Colossenses quanto em Efésios, é fazer o seguinte: é colocar todo mundo na posição de submissão. A esposa se submete ao marido como Cristo se submete à igreja. O marido se sacrifica pela esposa como Cristo se sacrificou pela igreja. Aliás, eu falei, acho que uma frase errada aí, né? A esposa se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo, corrigindo, né? O marido se sacrifica pela esposa como Cristo se sacrificou pela igreja. É grande esse mistério, Paulo fala. Os filhos honram seu pai e a sua mãe. Os empregados servem a Deus servindo o seu patrão humano. O seu patrão humano serve a Deus honrando com o trabalho dos seus funcionários. Em todos esses exemplos aí, Paulo está mostrando a submissão e como pessoas que estão submissas a Deus, elas são capazes de fazer coisas difíceis. Mulheres submissas a Deus são capazes de serem submissas aos seus esposos. Homens submissos a Deus são capazes de se sacrificar por suas esposas. Filhos submissos a Deus são capazes de honrar pai e mãe. Servos, empregados submissos a Deus são capazes de honrarem seus patrões. Patrões submissos a Deus são capazes de honrarem seus funcionários. Percebe o quanto que submissão tem a ver com a nossa vida? Tem a ver com a vida de alguém que foi transformado por Deus? Então esse salmo, celebrai ao Senhor com júbilo todas as terras, tem um segundo passo. Não é só viver com alegria, mas é viver também em submissão a Deus, servindo ao Senhor através do serviço às outras pessoas. Por que eu faço isso? Porque eu sei que existe um Criador, porque eu sei que eu sou dele, porque Ele pastoreia a minha alma. Por isso eu me apresento diante dele, servindo-o de todo o meu coração. Você lembra quando Jesus está pregando um sermão escatológico, e ele diz que nos últimos dias ele colocará alguns à direita, no último dia alguns ficarão à sua direita e alguns à sua esquerda. Os da direita ele chama de ovelhas, os da esquerda ele chama de bodes. E ele diz que aos da direita ele vai se dirigir e vai dizer: ó, sejam bem-vindos, vocês são benditos aqui na casa do meu Pai. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava peregrino, vocês me hospedaram. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. Quando eu estava doente, vocês me assistiram. E aí eles vão perguntar: mas quando foi que nós fizemos isso ao Senhor? E Jesus responde: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Como é que a gente serve a Deus? Um Deus invisível, puro, perfeito. Como é que eu sirvo a esse Deus invisível? Eu sirvo a esse Deus servindo aqueles que foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. E olha, Deus encheu você da presença dEle.
Quando Ele te pôs numa família e pôs um monte de gente lá que você pode servir essas pessoas. Deus encheu a sua vida da presença dEle quando Ele te trouxe para dentro de uma igreja e colocou um monte de gente, todo mundo diferente, que você pode servi-los. E ao servi-los você servirá a Deus. Deus te colocou dentro de uma escola, dentro de uma empresa, com muitas pessoas lá, algumas com a imagem de Deus desfigurada por causa da desobediência. Mas você deve servir a Deus servindo essas pessoas, mostrando Cristo para a vida delas, dando um testemunho de alegria que vai entusiasmá-la. Lembra da frase que eu falei? Você vai impactar a vida de alguém quando você cantar na presença das pessoas que sabem os seus problemas. Como é que esse cara está cantando? Isso é serviço também. Serviço que demonstra que nós somos submissos a Deus. Vocês já perceberam o contrassenso do evangelicalismo moderno? O evangelicalismo moderno chega para Deus em oração e fala assim: eu determino que o Senhor faça isso. Nós determinamos. Como é que você vai determinar se é você que tem que ser submisso? Já viram alguém submisso determinando alguma coisa para o objeto da sua submissão? Você já imaginou você chegar na presença de um rei? Nós tivemos a visita aqui do príncipe, acho que sexta ou sábado. O príncipe, se nós tivéssemos uma monarquia, ele seria o sucessor. Estava aqui em Itapeva, sexta-feira. Você imaginou você chegar para o príncipe e falar assim: olha, eu quero determinar que você faça isso ou aquilo? A gente não pode fazer isso. Como numa sociedade onde o governo é um governo de monarquia, você não vai chegar para o rei e determinar que ele faça alguma coisa. Nós precisamos aprender sobre isso, sobre submissão. O povo de Deus é um povo que sabe o significado dessa palavra. Ah, pastor, mas submissão é uma coisa humilhante. Quem foi que disse que submissão é uma coisa humilhante para nós, seres humanos? Se nós somos criados, se nós somos comprados, qual que é a única posição que a gente pode ocupar? Nós não criamos e nós não compramos. Nós fomos criados e depois fomos comprados. Eu só tenho uma posição possível nesse relacionamento com Deus. É a posição de submissão. E é isso que o Salmo 100 diz: vivam com alegria, vivam com submissão a Deus. E por último, vivam com gratidão, que eu diria das três coisas é a mais difícil de todas. Vivam com gratidão. Alguns meses atrás eu falei especificamente sobre esse assunto aqui na igreja. E aqui esse salmo leva a gente de novo para esse assunto. Vejam só: entrai por suas portas, olha lá, o versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Motivos: porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura quanto tempo? Para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Ele não muda. Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele não muda. Olha, esse é o nosso Deus. E o salmista ele conclui dizendo assim: só existe uma postura que cabe perfeitamente para um cristão nessa vida em relação a tudo que acontece: gratidão. Gratidão por coisa boa, gratidão por coisa ruim. Gratidão pelas soluções, mas também gratidão pelos problemas. Gratidões pelas pessoas que alegram o nosso coração, mas gratidão também pelas pessoas que perturbam o nosso coração. Por quê, pastor? Porque a gente não ensina para os nossos filhos que eles devem ficar felizes com sim e com não? A gente não ensina isso? Quem é pai aqui? Eu sei que teve um dia na sua vida, porque o meu foram um dia só, foram vários. Mas eu sei que pelo menos uma vez na sua vida você chegou para o seu filho e falou assim: filho, é o seguinte, você tem que ouvir sim e não do papai do mesmo jeito. Porque quando eu falo não é para o seu bem. Assim como quando eu falo sim também é para o seu bem. Se o papai falar sim no dia que é para falar não, vai ser para o seu mal. Não é assim? Se o papai falar não para você no dia que era para falar sim, vai ser para o seu mal. Então tem o dia do sim e tem o dia do não. E as duas coisas devem ser recebidas com alegria, com gratidão, porque é para o nosso bem. E como a gente não desconfia do amor dos nossos pais, então a gente ouve o não deles, apesar de a gente não gostar, mas ainda assim a gente fica agradecido porque eles estão nos livrando de alguma coisa. Bom, se a gente faz isso com os nossos filhos, por que com Deus é diferente? Por isso que Paulo vai dizer: em tudo dai graças. Apresentai-vos diante dele
com cântico. Entrai por suas portas com ações de graça. Senhor, mas nós perdemos a batalha. Mas nós vamos agradecer a Deus. Eu gosto muito da circunstância que eu preguei aqui, inclusive lá do Salmo 46. À noite, o povo passou a noite no terror de um cerco, com o aviso que de manhã eles iam invadir a cidade e iam matar todo mundo. E de manhã o Senhor manda o povo cantar. Vamos cantar. Mas como é que eu vou cantar de gratidão a Deus se nós estamos aqui cercados? Vamos cantar de gratidão a Deus. E o povo canta em gratidão a Deus, adora a Deus, louva o Senhor, e os exércitos começam a se matar entre si, os soldados vão se matando, 185 mil homens se matam. E ninguém tem que tocar em nenhuma arma, exceto nos instrumentos de adoração a Deus. Vejam só, eu quero concluir mostrando o seguinte. Quando Paulo fala em Efésios a respeito dessas características, alegria, submissão e gratidão, ele está falando que isso é resultado de alguém cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Gente cheia do Espírito Santo vive alegre. Gente cheia do Espírito Santo é submissa a Deus. Gente cheia do Espírito Santo de Deus tem um coração grato. Quando você vai para Colossenses capítulo 3, que eu estou citando desde o começo aqui para vocês, Colossenses está falando sobre pessoas cheias do conhecimento e da palavra de Deus. Pessoas cheias do conhecimento da palavra de Deus vivem com alegria, vivem em submissão e vivem em gratidão. Juntando, gente cheia do Espírito de Deus e cheio da palavra de Deus vive com alegria, submissão e em gratidão. E o Salmo 100 está falando isso. Você que serve ao Deus Yahvé, o Senhor da aliança, você tem o Espírito dele, você tem a palavra dele. Só existe uma atitude plausível para você. É a atitude do Filho de Deus, de alegria, submissão e gratidão. Mas já perceberam o quanto nós somos ingratos? A gente vive a reclamar o tempo inteiro, não é assim? O dia começa, você põe a mão para fora, está frio. Aí você põe a roupa de frio. Quando você sai, começa a dar 3 passos na rua, está calor. Oh, agora que eu já troquei de roupa, tem que trocar de novo. E aí por aí vai, e assim começa o nosso dia. E aí vem uma notícia no WhatsApp, e daí você fala, Hoje eu comecei o dia conversando com um amigo querido meu, pastor também, extremamente chateado. Ele não dormiu a noite inteira por causa de uma deslealdade que cometeram com ele ontem, lealdade ministerial, triste isso. E hoje ele me viu online lá, 15 para 7, eu estava orando e estudando, e ele me viu online e começou a conversar comigo. Cara, eu te vi aí online, eu precisava falar com você. Me ajuda, eu estou assim, começou a... Aí você tem 2 opções diante disso. Ou você deixa isso entrar no seu coração e você se azeda também. Ou você, ao invés de deixar isso entrar no coração, você faz aquilo que o salmista disse: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que eu compus. E aí eu comecei a falar com ele sobre salmos mesmo. Esse salmo aí, eu estava estudando esse salmo e eu falei assim, deixa eu compartilhar uma coisa com você. Alegria, submissão e gratidão. Se te traíram, não te traíram fora do governo de Deus. Deus quer te ensinar alguma coisa com isso. E eu faço dessas palavras que eu disse hoje cedo para esse colega, eu faço as minhas palavras a vocês também. Talvez as coisas não estão dando certo na sua casa, nem no seu trabalho. E por causa disso você não consegue mais ficar alegre. Por causa disso você está começando a se rebelar contra Deus. E sabe como a gente se rebela contra Deus? Quando a gente vem para orar e a gente começa com uma oração desse tipo. Por que, Senhor? O que o Senhor quer comigo? Olha, sejam honestos comigo. Lá no fundo isso é um pouquinho de rebeldia. A gente começa a questionar Deus, usando um espaço de tempo na nossa vida que a gente devia estar usando para adorá-lo. E a gente começa a fazer perguntas para Deus. Pense bem, como fazer perguntas para um Deus que é infinito, soberano, absolutamente sábio, quando na realidade eu não estou querendo respostas. Eu estou querendo simplesmente
que Deus se justifique por causa dos problemas que eu estou passando. Não é isso que Deus espera de nós. E não é isso que nós devemos oferecer a Deus. Nós devemos sim oferecer a Deus gratidão. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é bom. Eu sei de uma outra coisa também: a sua misericórdia dura para sempre. Então o Senhor não desanimou comigo. Já passou pela sua cabeça alguma coisa assim? Quando você faz algo errado, e aí você pensa, eu acho que agora Deus desistiu, porque dessa vez realmente eu passei da medida. Aí você lê o Salmo 100: a sua misericórdia dura para sempre. Você acha que você surpreende Deus? Você acha que nós surpreendemos Deus quando a gente erra? A gente não surpreende Deus. Ele é um Deus bom, e a sua fidelidade dura de eternidade em eternidade. A palavra fidelidade aí é a mesma palavra amém. É interessante, por que a palavra amém é traduzida aqui por fidelidade? A explicação para isso não é apenas neste texto que isso acontece na Bíblia, mas em vários outros textos a palavra amém é traduzida por fidelidade. A gente usa amém aonde? No final de uma oração, não é assim? Quando a gente termina de fazer uma afirmação que a gente concorda, a gente fala amém. Quando alguém fala isso, a gente concorda também dizendo amém. Dizendo assim, olha, é assim mesmo, nós concordamos, é verdade, seja assim sempre. Essa confirmação, na língua hebraica, essa mesma palavra, ela pode ser traduzida por fidelidade, que significa o seguinte: eu estou absolutamente tranquilo de que as coisas são realmente assim. Então ele diz que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e quando ele faz essa afirmação a respeito da fidelidade, está dizendo, e esse Deus não mudará, porque ele é assim e ponto final. Ele não vai mudar. Ele é fiel, ele é estável, ele é imutável. E por que eu devo agradecer a Deus então? Porque eu sei que apesar das nuvens escuras causarem em mim dúvidas, as minhas dúvidas não mudam quem Deus é. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua me amando, Ele continua sendo o pastor da minha alma, o pastor do meu coração. E então eu vou agradecer, mesmo que no momento eu não entenda muito bem por que eu estou agradecendo, porque eu ainda não sei o que as circunstâncias estão fazendo com a minha vida, mas eu vou agradecer no ato de fé a Deus. Tem muita gente que acha que ato de fé é você estar com uma enfermidade lá e orar e falar, Senhor me cura, eu acredito que o Senhor vai me curar. Aí você fala, foi uma oração da fé. E as pessoas muitas vezes ficam entusiasmadas e se espantam. Não tem a tal da oração, a oração forte? Só a oração forte. O que é a oração forte? É o rapaz que ora com muita fé. Deixa eu te mostrar uma declaração de fé muito mais poderosa do que essas orações fortes que você vê por aí. É alguém passando por problemas e crises profundas, chegar diante de Deus com toda a simplicidade e falar, Senhor, eu te agradeço por tudo que eu estou passando, porque eu sei que o Senhor tem propósitos santos e bons com a minha vida. Gente, isso é oração forte de verdade, porque é preciso ter muita fé quando você está no meio de uma crise para agradecer a Deus pela crise que você está passando. Somente pessoas que têm o coração realmente transformado e têm uma relação de paz com Deus conseguem fazer isso. Por isso o Salmo 100 é um resumo do que deve ser a vida do cristão. Como Efésios capítulo 5, como Colossenses capítulo 3, é um resumo do que deve ser a nossa vida. Alegria, submissão e gratidão. Vamos repetir? Alegria, submissão e gratidão. Mais uma vez, só para fixar, processo mnemônico. Alegria, submissão e gratidão. Essas palavras precisam acompanhar todos os nossos dias. A gente não pode abrir mão dessas palavras na nossa vida. Traduzi-las de forma prática na nossa vida, isso é realmente um diploma de bacharel em teologia. Tem muito diploma de bacharel em teologia que não serve para nada a não ser rasgado e jogado no fogo. Mas você, que nem frequentou um seminário, você pode ter um diploma de bacharel em teologia. Viva com alegria. Seja submisso a Deus. E tenha gratidão. Isso é tudo que você precisa saber. É tudo que você precisa fazer diante de tudo que Deus nos revela na sua palavra.
Quem faz isso realmente está diplomado na vida que Deus quer que nós vivamos. Alegria, submissão e gratidão.